Olá, boa noite. Meu nome é João Vitor. é, Sou estudante de Educação Física, bacharel. Estou no último ano. Hoje venho apresentar meu trabalho de conclusão, o TCC. O título do meu trabalho é Desempenho Físico do Árbitro e sua influência na precisão das decisões no futebol, tendo como área de pesquisa desempenho físico e esportivo. Bom, vamos lá. Vou trazer um pouco sobre a introdução do meu trabalho, a relevância do tema em princípio. Bom, todos sabem que para ser árbitro hoje em dia é algo complicado, requer muito preparo físico, psicológico, emocional, bom, entre vários fatores. O desempenho físico do árbitro ele tem um papel crucial na dinâmica das partidas, né? Como todos sabem. Então, o que acontece? Isso tem um grande impacto também diretamente na qualidade das decisões. A precisão das decisões, como marcar uma falta, um pênalti, um cartão amarelo, um cartão vermelho, certo? E, bom, pode ser afetada pela existência e pela agilidade e fatores que garantem a proximidade do árbitro. Ou seja, essas tomadas de decisões vai muito de acordo com o posicionamento do árbitro, se ele está ou não muito em cima do lance, se ele está longe. Isso vai muito do árbitro em si, do seu posicionamento de campo. Isso que é o mais importante na questão da arbitragem, né? Embora o preparo físico dos atletas sejam amplamente discutidos, mais, vamos dizer assim, mais citados, mais valorizados do que propriamente do árbitro, a importância do condicionamento físico do árbitro em situações de alta exigência tem sido negligenciada em muitos estudos. Bom, vou trazer aqui também algo referente a isso, que é uma lacuna, que fala sobre alguns fatores, como fadiga acumulada e condições externas, como clima, campo, gramado, que já se vê em questão do campo, que afetam também as precisões e as tomadas de decisões do árbitro dentro de campo. Por exemplo, um clima chuvoso requer muito empenho físico, mental também do árbitro em uma partida. O campo, se for um campo muito ruim, o árbitro ele tem um desgaste maior fisicamente do que um campo que tem um gramado em excelente estado. E isso hoje em dia no Brasil está um pouco mais difícil, né? Nem todos os estádios, nem todos os campos têm um ótimo gramado. É, Bom, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar a forma aprofundada em relações entre o desempenho físico do árbitro de futebol e suas precisões nas suas tomadas de decisões. Bom, assim a gente analisando como característica, como a resistência cardiorrespiratória, como agilidade e velocidade de deslocamento, capacidade de recuperação, resistência à fadiga, e isso, quer queira ou não, influencia muito na tomada de decisões de um árbitro dentro de campo, né? Isso, como eu tinha dito anteriormente, vai muito do físico, psicológico e há também a pressão emocional do próprio árbitro, né? A metodologia. Então, aqui na metodologia eu usei um tipo de estudo que é revisão narrativa da literatura. Foi escolhido para oferecer uma visão ampla e crítica, né, sobre esse assunto, que eu acho que durante as minhas pesquisas eu vi em alguns TCCs muito pouco, referente ao futebol em si, falando sobre arbitragem. Bom, onde eu estava, revisão narrativa da literatura, que é o tipo de estudo que eu vou dar na minha metodologia, foi escolhida para oferecer, como eu tinha dito, uma visão ampla e crítica, permitindo uma análise flexível e interpretativa dos estudos exigentes e a inclusão de abordagens de diversas quantitativas, qualitativas e até mesmo teóricas, né? Bom, o período de busca desse trabalho, eu já tinha pensado nele já desde o meu segundo ano de faculdade, porque eu sou árbitro, então acho muito importante trazer esse assunto que não é nem tão valorizado assim no meu ponto de vista.
Eu realizei esse estudo, as pesquisas entre abril e julho, né, de 2025. Usei algumas bases de dados como PubMed, Cielo, Google Acadêmicos e Sporttics. Desculpa pelo barulho. Estava recordando um pouco ali de raciocínio aqui. Bom, descritores vamos dizer assim, são as palavras-chave que são que eu usei aqui: desempenho físico, árbitro de futebol, tomada de decisões, precisão das decisões, condicionamento físico, fadiga do árbitro, jogos de alta intensidade. Critérios de inclusão que eu acabei adotando aqui foram os artigos publicados de 2010 a 2024, foco em árbitros de futebol, profissionais e semiprofissionais, abordagem de aspectos físicos, condicionamento, agilidade, resistências, emocional, cognitivo, perspecção e tomada de decisões da arbitragem. Eh, os principais resultados, discussões deste meu trabalho de conclusão foi condicionamento cardiorrespiratório, agilidade e velocidade são determinantes para manter a proximidade, né, com os lances, precisões nas decisões, especialmente em partidas de alta intensidade. Ou seja, se é uma partida que o jogo está muito pegado, com uma intensidade lá em cima, vai requerer muito mais a atenção do árbitro, muito mais a resistência física, a resistência cardiorrespiratória, a questão cognitiva, emocional. Isso vai pedir muito isso de um árbitro, entendeu? Vai de acordo de partida para partida, e de intensidade de cada partida, né? Bom, o impacto da fatiga, eu usaria ela como uma palavra-chave porque é um dos principais fatores que comprometem a tomada de decisões de um árbitro, né? Porque se o árbitro ele está muito cansado, ele não vai ter o condicionamento físico, vamos dizer assim, para estar perto do lance, entendeu? Ah, às vezes no contra-ataque, ele saindo da defesa para o contra-ataque, sendo que ele já está cansado, isso também prejudica um pouco. Isso também não a questão da fadiga também não atrapalha só a questão física do árbitro, mas sim também como uma questão mental, entendeu? Ainda mais se ele errar em algum lance, então isso prejudica em algumas questões, né? Então é por isso que é muito importante um árbitro de futebol estar bem preparado fisicamente, e entre outros fatores que trouxe aqui também. Bom, e nessa questão sobre o comprometimento físico, em que eu acabei citando também, acontece também com redução de velocidade, deslocamento, capacidade para observar lances rápidos a partir da segunda metade da partida, como eu já trouxe aqui também anteriormente um pouco desse assunto. Isso também é comum, sobre o comprometimento físico, a partir do segundo tempo, se caminhando ali do meio, é, um terço do segundo tempo ali, indo para o final da partida, acontece muitos desgastes físicos ali com a arbitragem. Também o cognitivo interfere também na velocidade, né? Como trouxe anteriormente também, citei esses assuntos em um único tópico da minha fala, vamos dizer assim. Interfere na velocidade de processamento e também nas informações visuais, na clareza dos julgamentos. Como eu tinha dito, se um árbitro está cansado fisicamente, ah, seja como fadiga ou N fatores, isso também atrapalha o cognitivo e o mental do árbitro. Ou seja, ele não tem a perspecção de uma velocidade, tipo, não, a falta aconteceu aqui, agora eu vou marcar, ou seja, isso atrapalha também o raciocínio dele, entendeu? Ele acaba tendo uma lentidão, talvez numa observação, uma marcação de falta, ou seja, o raciocínio dele acaba sendo também um pouco lento. Também o que pode acontecer também são os fatores externos, né? Como eu tinha dito anteriormente, que são as condições climáticas diversas, calor, umidade, campo, jogos com ritmo acelerado, jogos que têm constante transições ofensivas, né? Vamos supor, um time está na defesa e depois já vai para o contra-ataque, depois o time adversário já vai para o contra-ataque. Essa potencialização, né, de deslocamento físico, ou seja, não.
não é somente um deslocamento físico que acontece com o árbitro, mas também mental, entendeu? Por conta desse deslocamento, vamos por assim, um exemplo de vai e volta durante uma partida de futebol, e isso também acaba exigindo muito esforço do árbitro, também isso vai acarretar também numa sobrecarga sobre o mesmo. Bom, sobre as considerações finais do meu trabalho, né, chegando já um pouco no final do trabalho, eu quero trazer um ponto que o desempenho físico, ele é um elemento central. Ele é um fator estratégico para a qualidade da arbitragem e para a credibilidade do futebol, né? Porque hoje temos no nosso país a gente tem, vamos dizer assim, várias etapas do futebol, como Série D, Série C, Série A. Ou seja, os árbitros que estão na Série A são árbitros de alto patamar, vamos dizer assim. Ou seja, através do desempenho físico, qualidade e tudo que eu trouxe aqui, o árbitro ele vai estar no seu alto escalão, entendeu? Recomendações que eu trago também sobre o meu trabalho é o fundamento de a doação de programas de treinamento estruturados que complementem a resistência aeróbica, velocidade, agilidade, estratégica de recuperação entre esforços, e também a intensidade, fortalecimento psicológico. E também eu acho um ponto importante eu trazer aqui um impacto final sobre o trabalho, que seria investir no preparo físico do árbitro, que também é investir na qualidade de um espetáculo esportivo, entendeu? Promovendo a maior justiça, credibilidade e um equilíbrio nas competições. Ou seja, se temos um árbitro bem preparado, eh, um árbitro que ele entrega o jogo e que ele dita o jogo diante a regra, o jogo ele acaba sendo um espetáculo. Por quê? Porque o jogo flui, os adversários, os jogadores respeitam mais o árbitro, entendeu? Não questionam tanto o árbitro, porque ele sabe que o árbitro ele está bem preparado, entendeu? Então, assim, é, é, é um investimento que seria muito bom, ah, seria bom fosse visível para todo o nosso país. Através disso, eu trouxe todo o meu trabalho. Espero que tenha gostado. Desculpe também pelos barulhos externos. E muito obrigado, pessoal.